Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que sim, tá certo? Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia quer dar 3 recadinhos para vocês. Antes de vocês irem, irem assistir a aula, vocês procuram um canto calmo, bem arejado, bem silencioso, bem iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, ok? Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo lápis, borracha, apontador, para que vocês não possam estar toda hora se levantando para poder pegar um lápis, pegar a borracha, ou apontador, ou algum material que você vai precisar trabalhar hoje, certo? E o livro didático de vocês. Junto com vocês levam o livro de matemática de vocês, que é o livro que nós vamos estudar, o caderno para vocês anotarem alguma coisa que for interessante para vocês e o livro de tabuada, que para a nossa aula de matemática, vocês vão utilizar muito a tabuada, tanto de adição, como de subtração, como de divisão, como multiplicação, certo? Nós vamos utilizar as 4 operações. Mas para que vocês saibam, vocês precisam estar com a tabuada na pontinha da língua e hoje nós vamos utilizar muito a divisão, certo? Nós vamos utilizar muito a divisão, a tabuada de divisão. Então, estudem a tabuada em casa para que vocês possam responder as atividades com mais tranquilidade, com mais firmeza, certo? Nossa aula de hoje vai ser sobre MDC. Tia, o que é MDC? É o máximo divisor comum. É o maior divisor comum entre os números que você vai ter que encontrar o MDC. O máximo divisor comum, mais conhecido como MDC, é o maior número que divide 2 ou mais números naturais, certo? O maior número que divide 2 ou mais números naturais, ele é chamado de MDC, máximo divisor comum entre si, certo? Encontra-se o MDC, encontrar o MDC ajuda a resolver algumas situações, problemas do nosso cotidiano, certo? Do nosso dia a dia. Para calcular, podemos escrever a lista de divisores de cada um dos números e comparar, ou podemos usar o método da decomposição desses números em fatores primos, também conhecido como decomposição simultânea. Vocês lembram que nas aulas passadas a tia falou sobre os critérios de divisibilidade, falou do múltiplos e divisores, lembra? Falou dos números primos. Vocês lembram, né? Que o único número primo que é par é o número 2, certo? E o que são números primos? São números que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Outro número que tenha mais divisibilidade, que ele seja dividido por mais outros números, ele é chamado de números compostos. Só é número primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Como eu calculo o MDC? Como é que eu posso calcular o MDC? O máximo divisor comum entre 2 ou mais números, como o número sugere, é o maior divisor que divide simultaneamente esse número. Quando eu digo MDC é o maior divisor comum entre eles, certo? Eu tenho o número 18 e tenho o número 12. Eu vou fazer a fatoração desse número, ou eu decomponho, ou então eu procuro os divisores dele. O maior deles entre si, juntando, se for o maior entre eles, ele é o MDC, certo? É bastante comum que se recorra à fatoração, que facilita o processo, mas podemos simplesmente comparar os divisores dos números envolvidos. Como é que eu posso fazer? A tia botou aqui um método de comparação dos números. Encontra-se o MDC. Lembra que a tia falou do 18 e do 12? A tia vai mostrar aqui para vocês. Encontra-se um MDC do número 18 e do 12. Por comparação, eu vou comparar os números, certo? Os divisores de um e os divisores do outro, certo? Vamos escrever os divisores de 18 e os divisores de 12. Então, para mim fazer a comparação do maior divisor comum entre eles. Quais são os divisores de 18? O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Certo? Ele é o número primo? Não, ele é um número composto.
composto, porque números primos só pode ser primo se ele for dividido por 1 e por ele mesmo. Como aí é divisível por vários outros números, é chamado de número composto. Número 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Olhando para esse número, o método de comparação, qual é o maior divisor comum entre eles? Ele tem 1 nos dois. Ele tem o número 2, tanto no 18 como no 12. Ele tem o número 3, tanto no 18 como no 12. Ele tem o número 4 no 18? Não. Ele tem o número 6, tanto no 18 como no 12. Tem o número 9, no 12 não tem. Tem o número 18, no 12 não tem. Então, você olhando para os divisores de ambos, qual é o maior divisor comum entre eles? O 1 é maior do que 2? O 2 é maior do que 3? O 3 é maior do que 6? Não, você olhando para ele, existe alguns divisores comuns entre eles. Vocês olhar se existe divisores comuns. Você olhou, fez os divisores, retire os divisores comuns entre eles. Eu retirei, que foi 1, o 2, o 3 e o 6. Olhando para quando eu retiro os divisores comuns entre 18 e 12, deles eu vou tirar o maior deles. Qual é o maior divisor comum deles? Do 12 e do 18. Depois que eu faço os divisores de 18 e de 12, eu tiro o que são comum entre eles, certo? Eu faço a comparação do divisor escrevendo os divisores de ambos. Depois, eu retiro os divisores comuns que tem num e tem no outro, que são iguais, que são comuns entre eles dois. Depois que eu tirei os divisores comuns, eu vou analisar e vou tirar o maior deles. Qual é o maior deles? É o número 6. Então, o MDC de 12 e 18, o maior divisor comum desses dois números é o numeral 6. Entenderam? Acontece que escrever os divisores dos números pode tornar-se uma tarefa trabalhosa e bem longa. Mas para vocês é mais fácil dessa forma. Tirar os divisores, depois tirar os divisores comuns para encontrar o maior do divisor comum. Mas existe também a decomposição em fatores primos, certo? Decomposição em fatores primos, como é que eu posso fazer? Eu botei aqui o 36 e o 84. Eu fatorei ele em fatores ali. Eu fatorei nesse aqui pelo método de comparação. E esse aqui é pelo método de fatoração em números primos. Como foi que eu fiz, tia? Eu peguei o 36, eu fiz a comparação dele, eu fiz toda a divisão para saber quais são os divisores dele e fiz do 84. Então, o 36, eu vou dividir ele por 2, que dá 18. Dividir ele por 2, que dá 9. 9 não dá por 2, já vai dar por 3, que dá 3. 3 vai dar por 3, que vai dar 1. Encontrei. Beleza. No 84, por 2, que dá 42. Por 2, que dá 21. Por 3, que dá 7. Por 7, que dá... O de 36, eu encontrei. Quantas vezes eu repeti o 2? Então, 2 elevado a 2, que é chamado 2 ao quadrado. Quantas vezes eu encontrei o 3 no 36? 3. 3 elevado à segunda potência, que é 3 ao quadrado. Do 84, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7. Quando eu digo ao quadrado, eu quero 2 quantas vezes? 2, 4 vezes, 2 vezes. Então, 2 ao quadrado vezes 3 é igual. Por que 2 ao quadrado vezes 3, tia? Porque o 36 tem 2 ao quadrado vezes 3. É igual. Do 84, quanto é 2 ao quadrado? Vai dar 4. 4 vezes 3 vezes 7. Tia, mas o 3 tem aí. Por que não está multiplicado o 7? Porque 7 é um número primo. Eu só vou tirar a fatoração. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3, que é igual 2 ao quadrado. 2 ao quadrado e 3 vezes 3 não está repetido? Então, eu vou pegar
2 ao quadrado. Tia, mas por quê? Você vai olhar o que é que tem os fatores. Lembra que a tia mostrou que você tira quais são os divisores comuns entre eles e calcula. Então, vamos lá. Quais são os divisores comuns entre eles? O 2 ao quadrado vezes 3. Então, 2 ao quadrado é 4, que é 2 vezes 2, vezes 3. Quanto é 4 vezes 3? Dá 12. Então, qual é o MDC de número 30 e 64, o maior divisor comum entre eles? O 12. Se você for fazer no método de comparação, você vai tirar, fez o método de comparação, depois tira os divisores que são comuns entre eles e tira o maior divisor comum entre eles. Para vocês, o mais fácil é pelo método da comparação, tá certo? Existem as propriedades do MDC. A primeira propriedade, o MDC entre dois números consecutivos é sempre igual a 1, certo? Exemplo, o MDC de 102 e 103, que vem um número ao lado do outro, sempre o maior divisor comum dele é o número 1. O 12 e o 13, o maior MDC entre eles é 1, certo? O 14 e o 15, o maior MDC entre eles é o número 1. Então, todo número que seja consecutivos, que vem um após o outro, o MDC sempre vai ser, o maior divisor comum dele, sempre vai ser o número 1, certo? Quando isso acontece, dizemos que os números são primos entre si, pois eles não possuem nenhum fator comum entre eles. Por quê, tia? O 102, ele tem números divisores. O 103 só tem ele, o 1 e ele mesmo. O 103 é um número primo. Então, como ele é um número primo, ele não tem fator comum com o 102. Então, qual é o fator comum entre eles? É o número 1, porque o número 1 ele é divisível por todos os outros números. Ok? Então, quando é que acontece? Quando o MDC entre dois números consecutivos for igual a 1, quando é que isso acontece? É quando são primos entre si, pois eles não possuem fator comum entre eles. Quando for números consecutivos, o MDC é 1. Primeira propriedade, viu? A segunda propriedade é quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos demais. Então, ele será o MDC. Quando esses dois números, quando temos dois números e um deles é divisor dos demais números, certo? Se eu tiver o número 4, 12 e 16, sabemos que 4 é divisor de 12 e 16. Então, o MDC deles é 4. Quando, entre os números que a tia botar, ele for divisor dos outros números, ele é o MDC. Ele é o maior divisor comum entre eles, certo? Então, a primeira propriedade é quando os números for consecutivos e ele sempre vai ser 1, certo? O MDC de dois números consecutivos sempre é 1. Na segunda propriedade, quando temos dois ou mais números e um desses números que está entre, que você vai ter que calcular, o MDC, ele for divisores dos outros números que está junto com eles. Aí é a segunda propriedade. Sempre ele vai ser o divisor, certo? O maior deles. Querendo rever nossas aulas, a tia terminou aqui agora. Querendo rever nossas aulas, está lá no nosso site. É só você acessar www.escolapequenospassos.com.br. Acesse quantas vezes quiser. Vá no livro de vocês, na página 146 a 152. Tem esse conteúdo, tem atividade para você treinar, certo? Você treina, tem no nosso livro atividade de reforço para você treinar mais ainda. Então, dúvidas? Reveja nossas aulas no nosso canal, certo? Novamente, www.escolapequenospassos.com.br. Também está na nossa plataforma digital, na nossa agenda digital, certo? Nosso portal. No livro de vocês tem esse conteúdo da página 146 a 152. Faça as atividades. Mandem para a tia. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá certo? Que a tia está pronta para tirar a dúvida de vocês.
Então, um beijo, até a próxima aula. Tchau, meus amores.